Olá, a aula de hoje nós vamos falar de função quadrática, tá? Antes de iniciarmos, vamos fazer uma introdução pegando duas situações onde nós podemos observar uma função quadrática. Situação 1. Em um campeonato de futebol vai ser disputado por 10 clubes, pelo sistema em que todos jogam contra todos em 2 turnos. Quantos jogos serão realizados neste campeonato? Tá? Aqui nós temos que o número de jogos que cada clube fará em casa, ou seja, no seu campo, vão ser o quê? 9 jogos, tá? 9 jogos, já que são 10 clubes, né? Eu tiro um clube, então esse clube vai jogar em casa com os outros 9 clubes, certo? Então nós vamos ter 9 jogos em casa. Como são 10 clubes no total, né? O total de jogos, né, será 10 vezes 9, que dá um total de 90 jogos, ok? Aí temos uma outra hipótese. Se o campeonato fosse disputado por 20 clubes, né, poderíamos calcular quantos jogos seriam realizados usando o mesmo raciocínio. Né? Então, seria 20, que é o número de time, vezes 19, que daria um total de 380 jogos. Tá? Nós podemos fazer essa relação, né, para cada número X, né, vamos chamar de X de clubes, é possível calcular um número Y de jogos do campeonato. Tá? Então, o valor de Y vai ser em função de X. Tá? Nesse caso, como é que fica a regra que nos permite calcular o valor de Y a partir dessa variável X? Né? Dessa variável X. Vai ser da seguinte forma, como nós vimos nas duas hipóteses aqui em cima no exemplo. Tá? Portanto, Y vai ser igual a X, que é o número de times, né? O número de clubes, vezes X menos 1. Né? X menos 1, que é os restantes clubes, né, que vão ter para eu fazer os jogos. Ou seja, fazendo a multiplicação aqui distributiva, x vezes x quadrado, x vezes menos 1 vai dar menos x. Portanto, a lei que nos dá o número de jogos em função do número de times, x, é dada por essa expressão aqui, x quadrado menos x. Tá? Onde esse exemplo é um exemplo de uma função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função quadrática, tá? Porque a gente tem o expoente da variável 2, então por isso que é a função polinomial do segundo grau, certo? Aqui nós temos um outro exemplo, tá? Um outro exemplo onde nós podemos observar também uma função quadrática. A situação 2 diz o seguinte: um clube construiu um campo de 100 metros de comprimento. O comprimento do campo é 100 metros. Tá? Por 70 metros de largura. Aqui é 70 metros de largura. Tá? E por medida de segurança decidiu cercá-lo, tá? Deixando entre o campo e a cerca uma pista de 3 metros de largura. A gente pode observar aqui, essa área mais clara aqui, tem 3 metros de largura, tem 3 metros aqui e 3 metros aqui. Correto? Então, a pergunta é, qual é a área do terreno limitada por essa cerca? Essa cerca que esse pontinho, aqui a gente tem aqui essa linha tracejada, né? A cerca, essa linha tracejada. Então, qual será a área dessa área cercada por essa cerca? Tá? Sabemos que para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar as dimensões, né? Basta multiplicar essas dimensões. Quais seriam essas dimensões? Só você observar. O campo tem 100 metros. Tá? A largura dessa área aqui, vai ser a pista, é 3 metros. Portanto, eu tenho 3 metros aqui e 3 metros aqui. Portanto, é 2 vezes 3. Né? Por isso que a gente tem aqui que a área que vai ser cercada vai ser 100 mais 2 vezes 3. Certo? Vezes, porque eu quero encontrar a área, né, o produto das dimensões, vezes a largura. Né? A largura é 70 metros aqui do campo, mais 3 aqui, mais 3 aqui, que é da pista. Portanto, 70 mais 2 vezes 3. Fazendo as continhas aqui, nós obtemos uma área de 8.056 metros quadrados. Tá? Uma área de 8.056 metros quadrados. Aqui a gente tem uma outra hipótese. Se essa medida da largura da pista fosse de 4 metros, tá? Como é que nós teríamos? Nós teríamos semelhante ao que nós vimos anteriormente. 100 metros do campo mais 2 vezes o comprimento da pista, né? A largura da pista, vezes 70 mais 2 vezes a largura da pista, que vai dar um total de 8.424 metros quadrados, tá certo? Então nós podemos observar aí que está variando, né? A área que a área cercada está variando em função
da largura dessa pista que nós estamos considerando. Então a gente pode generalizar essa situação da seguinte forma. A cada medida x da largura escolhida para a pista, vai ter uma determinada área que vai ser cercada, certo? Vai ter uma determinada área A que vai ser cercada. Então, essa área da região cercada vai estar em função de x, tá? Lembrando que x é a largura que nós teríamos da pista. Tá? Então, qual seria a lei que expressa essa área A em função desse x que é a largura da pista? Observando como nós vimos nas duas hipóteses aqui no exemplo, nós temos que a área, tá? O Azinho aqui, a área, em função desse x é o quê? É 100 mais 2 vezes x, que é da largura, desculpa, do comprimento, né? O comprimento, largura, tanto faz também, vezes 70 mais 2 vezes x, tá? Que seria a largura total que será cercada. Aí observa que fazendo aqui a distributiva, né? 100 vezes 70, tá? 100 vezes 70 vai dar 7.000. 100 vezes 2x vai dar 200x. 2x vezes 70 vai dar 140. 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado, tá? Organizando aqui, agrupando os termos semelhantes, né? Aqui eu tenho só o 4x quadrado, então fica 4x quadrado, mais aqui faz as contas, 200x mais 140x, nós teremos 340x, mais 7.000. Portanto, essa expressão aqui é a lei que me determina a área que vai ser cercada em função do valor que eu vou escolher para essa largura aqui da pista, entendeu? Então, aqui nós temos mais um exemplo de função polinomial do segundo grau, né? Ou função quadrática. Então, vocês podem observar que para ser uma função quadrática, a variável x, o maior expoente dessa variável x tem que ser 2 para ser uma função quadrática. Beleza? Entendido isso, veio dessas duas situações. Sendo assim, nós podemos fazer a definição. Tá? Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f dos reais em reais, dada por uma lei da forma fx igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá? Onde a, b e c são números reais e temos que esse a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se tivermos a igual a zero, some essa parcela aqui e nós teríamos simplesmente uma função afim que a gente já viu na aula passada. Tá certo? Então aqui nós temos alguns exemplos do que seriam umas funções quadráticas e destacando esses coeficientes a, b e c. Nesse exemplo a gente tem a função f de x igual a 2x quadrado mais 3x mais 5, onde o a é igual a 2, ó, o a é o coeficiente que está na frente do termo que tem x quadrado, tá? É o número que está na frente do x quadrado. O b é o número que está na frente do x elevado a 1, que no caso é só o x, seria 3 positivo. E o c é o termo independente, é o termo que não depende de x, tá? Eu tenho só o 5 aqui, então aqui o c é igual a 5. Vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês observarem o seguinte. Nessa função aqui, na função f de x igual a menos x quadrado mais x, nós temos que o a é o carinha que está na frente do x quadrado, portanto é o menos 1. O b é o cara que está na frente do x, só o x sem o quadrado, ok? Então o b nessa situação aqui é igual a 2. Pode observar que aqui nós não temos o termo independente, né? Nós não temos o termo sem x. Não está explícito, portanto, o valor de c, nesse caso aqui, é igual a zero. Então, observar onde não aparecem os outros termos, tu pode considerar que é igual a zero. Assim como a gente pode observar aqui nesse último exemplo, a gente já tem apenas menos 4x ao quadrado. Tá? Se tenho só esse termo, eu só tenho o a, diferente de zero aqui, que vai ser menos 4, onde o b e o c são iguais a zero. Tá? São iguais a zero. Ok? Bom, então vamos falar do gráfico de uma função quadrática, tá? Para construir o gráfico de uma função, o que é que nós fazemos? Nós atribuímos alguns valores para variável x, encontro o respectivo y, né, que seria a imagem desse x. Tá? Aí eu coloco no plano cartesiano, encontro os pontos, tá? Encontro os pontos, ligo esses pontos, nós temos o esboço de um gráfico da função quadrática. Tá? Mas para desenhar o gráfico de uma função quadrática, como nós já mencionamos em aulas passadas, nós sabemos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Tá? É uma parábola. Então,
Para construirmos o gráfico de uma função quadrática, é interessante encontrarmos determinados valores que nos facilitam encontrar, desenhar, né, de forma mais adequada o gráfico da função. Tá? Nós falaremos disso daqui a pouco, onde nós vamos observar algumas características, alguns pontos fáceis de ser encontrados para a gente poder encontrar esses pontos no plano e assim traçarmos o gráfico. Aqui a gente tem alguns exemplos onde aqui foi atribuído de forma aleatória os valores para x, aí utilizando a lei de formação dessa função, tá? Desse exemplo que nós temos aqui, nós encontramos os respectivos valores para y, onde nós formamos pares, tá? Pares ordenados, onde a gente localiza esses pares no plano cartesiano, faz a ligação entre esses pontos e nós determinamos o gráfico, que aqui está desenhado de vermelho, e onde a gente pode observar alguns pontos que a gente encontrou aqui. Tá? Esses exemplos aqui vocês podem observar, tá? A mesma coisa, nesse caso aqui nós temos concavidade da parábola voltada para cima, no outro exemplo, concavidade da parábola voltada para baixo. Tá? Nós vamos ver essas características mais adiante, vamos aprender a identificar quando a parábola tem concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Ok? Mais alguns exemplos. Bom, um ponto importante que nós devemos encontrar numa função quadrática para podermos esboçar o gráfico da função é sabermos encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Isso daí você já deve ter estudado anteriormente no ensino fundamental, né? Raízes de uma equação do segundo grau, porque até então vocês tinham estudado no nono ano equações do segundo grau, onde vocês encontram os valores de x através daquela formulazinha que vocês devem recordar, chamada de fórmula de Bhaskara, onde a gente aplica o discriminante, né, que é o delta, encontra o delta, depois substitui o delta na fórmula de Bhaskara e encontra os valores de x, que são as raízes da equação. Tá? São as raízes da equação. Tá? Nós vamos chamar de raízes o zero da função polinomial do segundo grau, tá? Que é dada dessa forma, né, que a gente já viu, uma função polinomial do segundo grau. Tá? Vão ser os números reais de x, tais que f de x é igual a zero. Quando a gente faz f de x igual a zero, nós vamos estar encontrando os valores de x, onde me levam a y iguais a zero, certo? Y igual a zero. Quando a gente faz isso, a gente está encontrando o zero da função, ou as raízes da função. E quando a gente faz isso igual a zero, nós obtemos uma equação do segundo grau. Tá? Nós obtemos uma equação do segundo grau, correto? Aqui a gente faz a dedução da fórmula, né, de Bhaskara, como encontra a fórmula de Bhaskara, mas só que não cabe a gente ver esses detalhes. Vamos apenas admitir essa fórmula aqui para usarmos, a fórmula que você já conhece, tá? É a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, tá? Onde nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Vocês conhecem isso aqui como sendo delta, que a gente chama de discriminante, tá? É o discriminante. Ok? É o discriminante. Isso aqui vai ser muito importante para a gente resolver algumas coisas lá para frente. Beleza? Então, a fórmula de Bhaskara ficaria assim, utilizando o discriminante, né? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o nosso discriminante, dividido por 2 vezes a. Tá? Onde esses a, b e c aqui são os coeficientes da nossa função, tá? Que nós já mencionamos anteriormente. Tá ok? Então, encontrar as raízes de uma função polinomial do segundo grau nada mais é do que encontrar as raízes de uma equação quadrática, né? Raízes de uma equação do segundo grau, que basta utilizar essa formulazinha aqui, conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá certo? Aqui a gente tem alguns exemplos. Vamos obter os zeros da função f, né, dos reais nos reais, definida por essa lei aqui. Ó, definida por essa lei. Vamos fazer aqui só para exercitar. Aqui nós temos que nessa nossa função, o a é igual a 1. Ó, observa que não tem nenhum valor aqui, então a gente sabe que é o 1, que está na frente do x². O b vale menos 5 e o c igual a 6. Portanto, se a gente já sabe quem são esses coeficientes, basta aplicar direto a fórmula de Bhaskara, tá?
nós temos que menos b. Observa aqui que o b ele é negativo. Quando eu vou substituir na fórmula, eu vou fazer o menos com menos, faço o jogo de sinal. Menos com menos vai dar positivo, correto? Então aqui vai ficar 5 positivo, tá? 5 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Tá? B ao quadrado menos 4ac. Se vocês quiserem fazer o delta separado, não tem problema. Pode fazer separado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Portanto, o delta ficaria b, mas quem é o meu b? É menos 5, tá? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, e vezes o c, que é 6. Tá? Aqui no exemplo, o autor já faz direto, né, as continhas aqui, mas quando tu for fazer, ainda não tiver segurança em fazer, faz separado, deixa o delta aqui separado, faz com calma para não ter erro. 5 ao quadrado dá 25, como é negativo e um expoente é par, vai ficar positivo, né? 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6 dá 24. Portanto, o nosso discriminante aqui é igual a 1. Observa que ele já fez direto aqui, né? Fez direto e deu resultado igual a 1. Tá certo? Então ficou 5 mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta nós observamos aqui que foi 1. Então fica mais ou menos 1. Dividido por 2 vezes o a. Tá? Só que o nosso a é 1, então fica dividido por 2. Portanto, nós temos dois valores para x. Tá? Um valor quando eu utilizo o sinal positivo e o outro quando eu utilizo o sinal negativo. Portanto, o meu primeiro x pode ser igual a 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Tá? O outro, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Entendido? Então, nós podemos observar que os valores de x são 2 e 5. Podemos dizer, então, que as raízes da nossa função são 2 e 3. Tá? 2 e 3. Beleza? Então, isso aqui é muito importante. A gente vai utilizar muitas raízes, tá? Nas resoluções daqui para frente. Tá? Aqui nós temos outros exemplos. Tá? Se quiser dar uma olhada aqui nesses exemplos, só pausar aí e dar uma conferida. Tá? Nós vamos passar adiante. Vamos falar quanto à quantidade de raízes de uma função quadrática. Tá? Quando nós estamos falando de função quadrática, quer dizer que nós estamos trabalhando com uma função polinomial do segundo grau. Tá? Onde o expoente, tá? O maior expoente da minha variável é igual a 2. Então, o número de raízes, no máximo, que essa função pode ter é igual ao grau dessa função. Como é grau 2, nós vamos ter que o número máximo de raízes é igual a 2. Tá? Pode ser que eu tenha duas raízes, pode ser que eu tenha uma raiz, ou pode ser que eu não tenha nenhuma raiz. Tá? Quem vai determinar essa quantidade de raízes? Quem determina essa quantidade de raízes é o nosso discriminante, olha que eu mencionei ainda há pouco, que a gente chama de delta. Tá? A gente chama de delta. Beleza? Então, uma função, tá? Uma função vai ter duas raízes reais distintas, ó, duas raízes reais distintas, tá? Quando esse discriminante for positivo. Ou seja, se nós tivermos, na hora que fizermos as contas, observarmos que delta deu um número positivo, tá? Maior que zero, quer dizer que a gente tem duas, tá? Raízes distintas, tá? Duas raízes distintas. Ou seja, diferentes, duas raízes diferentes. Se nós fizermos a conta do discriminante, observarmos que esse discriminante foi igual a zero, isso quer dizer que nós vamos ter duas raízes iguais, tá? Duas raízes iguais, ou seja, a gente vai ter uma raiz dupla. No caso, vai ser o mesmo valor, tá? No caso, a gente pode dizer assim, para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Delta positivo, duas raízes. Delta igual a zero, a gente tem uma raiz, tá? Uma raiz. Mas observando aqui, olha, a gente tem essa observação que fala aqui com mais clareza, que são duas raízes, só que elas são iguais. Tá? São duas raízes, mas elas são iguais. A gente tem uma raiz dupla, tá certo? E quando nós temos delta menor que zero, nós vamos dizer que não tem raiz real, tá? Não existe raiz real, ok?
Não existe um número real tal que esse discriminante seja negativo, tá? Porque cai naquela situação, quando a gente está calculando delta, se a gente encontrar delta negativo, a fórmula de Bhaskara que é utilizada para encontrar as raízes da equação, da função, vai ficar raiz de um número negativo. E sabemos que no conjunto dos números reais, nós não temos raiz quadrada de número negativo. Por isso que a gente diz que quando delta é negativo, não existe raiz real, tá? Não existe raiz real. Beleza? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? 3 exemplos aqui onde são raízes, beleza? E aqui a gente pega esse primeiro exemplo. O gráfico da função f de x igual a x² menos 5x mais c, ele vai intersectar o eixo x nesses pontos, tá? 3, 0 e no ponto 2, 0. Tá? Intersector em 2 pontos. Se intersectou em 2 pontos o eixo do x, é porque o delta deu positivo. Não foi feita as contas aqui, está colocando como exemplo. Então, podemos concluir que o delta dessa função aqui vai ser um número positivo e nós vamos ter duas raízes reais distintas. Tá? Por isso que vai cortar o eixo do x em 2 pontos. Mas quando nós falamos inicialmente de função, nós falamos se nós temos um gráfico de uma função cortando o eixo x, aquele ponto, né, a abscissa daquele ponto de intersecção do gráfico com o eixo x, tá? A abscissa se chama raiz da função. Aqui nesse caso a parábola vai cortar o eixo do x em 2 pontos, é porque essa função tem 2 raízes. Se tem 2 raízes é porque o delta é positivo. Tá? O delta é positivo. No segundo exemplo, ele está dizendo que o gráfico dessa função aqui vai tangenciar o eixo x nesse ponto. Por que tangenciar? Porque quando é tangente a um determinado... Uma curva é tangente a uma reta, por exemplo, significa que ele tem apenas um ponto em comum. Tá? Tem apenas um ponto em comum. Então, o gráfico dessa função, que é uma parábola, vai tangenciar o eixo x nesse ponto. Tá? Se tangenciou o eixo x, é porque tem um ponto em comum apenas, está tocando em apenas um ponto. Se tem só um ponto, é porque o delta, o discriminante, é igual a zero e eu tenho apenas uma raiz. Tá? Porque o gráfico tocou o eixo x em apenas um ponto. Tá certo? E nesse outro exemplo aqui, a gente pode observar que esse gráfico não vai intersectar o eixo OX, né? Não vai intersectar o eixo x. É porque essa função não tem raiz real. Ah, mas como é que vai intersectar? Não vai intersectar o eixo. Vou colocar um esboço aqui, ó, como se estivesse aqui, e o gráfico da função seria uma parábola. Vou fazer só um esboço aqui de uma parábola onde esse gráfico aqui, ó, ele não passa lá no eixo x, tá? O eixo x aqui, eixo y aqui, tá? Eixo y aqui. O gráfico é essa curva aqui, ó, que é uma parábola. Observa que esse gráfico aqui ele vai descendo. Chega um momento ele começa a subir novamente. Ele não cruza o eixo x. Tá? Essa situação aqui é um típico exemplo de uma função quadrática onde o discriminante ele é negativo. Tá? O discriminante é negativo. Ok? Então, recapitulando. Quantidade de raízes de uma função quadrática. Se o delta for positivo, tenho duas raízes reais distintas. Se delta for igual a zero, eu tenho apenas uma raiz real. Se o delta for negativo, não existe raiz real. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui é o exemplo quando o delta é positivo. Observa que cruza o gráfico o eixo x em 2 pontos, né? O gráfico cruza o eixo x em 2 pontos. No exemplo aqui nós temos que o gráfico tangencia o eixo x, ou seja, toca apenas nesse ponto bem aqui. E aqui a gente tem um exemplo que o gráfico não cruza o eixo x, tá? Não cruza o eixo x. Essas janelas aqui são prints de um programa, né, que a gente utiliza muito para representar funções, que é o GeoGebra, tá? Tem para celular, vocês podem até observar que se vocês quiserem baixar, tá? A calculadora gráfica GeoGebra. Pode baixar na sua loja de aplicativos aí, pode encontrar. Tem para computador e para celular. Interessante vocês terem para aprender a utilizar e observarem o comportamento dos gráficos de certas funções. Tá ok? Aqui a gente tem alguns exercícios resolvidos. Se você quiser dar uma olhada, dá uma pausa aqui para ver a resolução.
tá? Depois a gente resolve alguns exercícios, ou grava um vídeo resolvendo exercício, ou nas nossas aulas síncronas nós resolvemos alguns exercícios, ok? Mais alguns exercícios aqui que nós podemos resolver depois. Soma e produto das raízes. Tá. Se nós conhecemos as duas raízes de uma função quadrática, tá? x1 e x2, podemos dizer assim, são as raízes da equação, somar e fazer o produto dessas raízes, né? A gente pode fazer isso simplesmente utilizando os seus coeficientes, coeficiente A, B e C da, da função quadrática, né? A, B e C. Aqui a gente pode utilizar a fórmula resolutiva, né, da função quadrática, que nós já vimos, a fórmula de Bhaskara. Fazendo isso daqui, fazendo as simplificações, nós temos que a soma da raiz 1 com a raiz 2, basta simplesmente eu pegar a razão entre o coeficiente B com o coeficiente A negativo, tá certo? Pego menos B sobre A. E o produto basta eu pegar C sobre A, tá? Aqui tem também a demonstraçãozinha aí dessa soma e desse produto aqui. Mas toda vez que quisermos falar sobre soma e produto de raízes, basta pegar essas expressões aqui, tá? Essas razões. Aqui a gente tem alguns exemplos para falar sobre isso aqui, ó. A soma das raízes da equação. Aqui é a equação. A equação é essa, tá? Então, se eu quero saber a soma é dada por menos B sobre A, tá? É dada por menos B sobre A. Quem é o nosso B nessa nossa equação? É o 2. Então fica menos 2 sobre A. Quem é o A? É 3. Portanto, a soma das raízes dessa equação é menos 2 sobre 3. E o produto vai ser o quê? x1 vezes x2 é C sobre A. Quem é o C? Observa que o C é menos 5. Então fica menos 5 sobre A, onde o nosso A é 3. Portanto, o produto das raízes é menos 5 sobre 3. Ok? Bem tranquilo isso daí, tá certo? Bem tranquilo. Aqui um exercício resolvido rapidinho falando aqui só para a gente ver a aplicação de soma e produto aqui. Ó, determine o valor de K a fim de que uma das raízes dessa equação, de incógnita x, seja igual ao quádruplo da outra. Tá? Então é assim, ó. Ele está dizendo que uma raiz, pode ser o x1, é igual a 4 vezes a outra. Vamos considerar que seja o x1 seja igual a 4 vezes o x2, tá certo? Sabemos que a soma das raízes é menos b sobre a. E por essa afirmação aqui nós sabemos que o b é menos 5, aí como é menos da fórmula, fica menos com menos, fica mais, fica 5 sobre a. Observa que o a é 1, então a soma é igual a 5, certo? A soma é igual a 5, beleza? E o produto? O produto das raízes, nós temos que o produto vai ser C. Observa que o C aqui, ó, tá? Como a função, no caso aqui a gente está falando de equação, né? A equação de incógnita x. Por isso que ele destaca aqui que a incógnita é o x. Esse K aqui é um número real qualquer. É um número real qualquer, diferente da incógnita. A incógnita seria o x. Beleza? Então aqui o C é esse K mais 3, tá? Esse K mais 3 é o nosso coeficiente C. Tá? Então, o produto das raízes é C sobre A. Mas quem é nosso C? É K mais 3. O nosso A é 1. Então, fica K mais 3. Beleza? Então, eu tenho a soma e tenho o produto. Feito isso, eu posso fazer a substituição. Eu vou substituir o 3, que é essa expressão aqui, tá? Eu vou substituir aqui nessa expressão 1, tá certo? Vou substituir nessa expressão 1. Mas como eu vou fazer essa substituição? Nesse caso aqui, esse 3, na verdade esse 3 aqui, desculpa, tá? É esse 3 aqui que eu vou substituir nessa expressão 1. Vou substituir o x1 por 4x2, tá? Aí aqui vai ficar tudo em função de x2. Portanto, ó, x1, que é quem? 4x2 é igual a... Desculpa, 4x2 mais x2 é igual a 5, que nós já vimos que a soma é igual a 5. Portanto, 4x2 mais x2 dá 5x2. Então, 5x2 é igual a 5, portanto, x2 é igual a 1. Se eu já tenho que x2 é igual a 1, nós podemos concluir que o x4, o x2 é igual a quem? O x1, x1 é igual a 4. Tá? Só voltando aqui, tá? Só atrapalhei um pouquinho aqui nas nomenclaturas, ok?
Eu encontrei o x2 igual a 1, então eu posso voltar aqui nessa expressão e encontrar o valor de x1, porque o x1 é 4 vezes o x2. Como o x2 é 1, o x1 é igual a 4, beleza? Então já tenho o valor de x1 e de x2, tá? Eu tenho o valor de x1 e x2, nós podemos observar o quê? Que nessa expressão 2 aqui, o produto, tá? x1 vezes x2, tá? x1 é 1 e o x2, tá? O x2 é 4. Isso daqui é igual a k mais 3, que é a expressão 2. Portanto, resolvendo isso daqui, o k é igual a 1 e resolvemos o problema. Tudo bem? Ok. Passando adiante, nós vamos ver a forma fatorada de uma função do segundo grau. Tá? A forma fatorada. Essa forma fatorada é importante a gente ver, porque depois que tu conhece as raízes dessa função, tu consegue expressar essa função. Tá? Como assim? Olha aí. Se eu tenho eu vou colocar de forma geral bem aqui. Eu tenho uma função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, tá? Já viu isso aqui é uma função do segundo grau. Nós podemos escrever essa função na forma fatorada, ou seja, em forma de produto. E a forma fatorada de uma função quadrática eu posso colocar da seguinte forma: a, que é o coeficiente a, vezes x menos x1, tá? Vezes x menos x2, onde esses valores são as raízes da função. Tá? Essa é a forma fatorada. Observa que a gente tem aqui a forma fatorada, onde quando nós conhecemos as raízes dessa função, nós podemos escrever essa função. Aí basta fazer o desenvolvimento desse produto, tu vem para a função dessa forma, tá? Tu vem para a função dessa forma. Tá? Então, a forma fatorada é dessa forma. Aqui nós observamos os detalhes, como chegou nisso aqui, ó, que é isso aqui que a gente tem aqui. Tá? Só que tu pode dar um pause, dar uma olhada aqui, verificar como foi feito as contas, tá? Aqui são só manipulações algébricas aqui para tu encontrar e chega nesse final aqui, o que nos interessa, tá? Mas se quiser ver, dá um pause, dá uma verificada aqui nas contas, tá? Vamos ver como aplicar essa forma fatorada num exemplo aqui. A questão aqui, o exemplo, fornece as raízes da função. Ó. Eu tenho as raízes dessa função, que são quem? Menos 1 e 3. Tá? Como é que eu vou escrever essa função na forma fatorada? Simplesmente aplicando isso que a gente acabou de ver aqui. Que essa função está em y, eu vou colocar f de x, tá? Que é a mesma coisa. f de x é igual a A. Quem é o nosso A? Só tu observar aqui. Ó. Nosso A aqui é 1 vezes quem? X menos x1. Quem é o nosso primeiro x? Ó? x1 aqui que é a raiz da função, né? Nossa primeira raiz. É menos. Só que é menos x1. Como o nosso x1 é negativo, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Mais x1. Vezes x menos x2. Quem é o nosso x2? É a segunda raiz, que é 3. Então vai ficar x menos 3. Tá certo? X menos 3. Portanto, a forma fatorada dessa função, que é desse nosso exemplo 8, é x mais 1 vezes x menos 3. Tá ok? Essa é a nossa função, a forma fatorada. Se por um acaso tu observa que tu tem uma função dessa forma, olha, o produto entre dois binômios, olha, são dois binômios. Tá? Como aqui é x e aqui é x, quando nós formos fazer o produto vai ficar x quadrado. Então tu sabe que é uma função quadrática. Daqui tu poderia extrair que, como não aparece nenhum número aqui, é porque o nosso a, nosso coeficiente é igual a 1. E as raízes são esses valores aqui, ó. Menos 1, tomar cuidado aqui, porque aqui aparece mais, só que a raiz vai ser menos 1, porque a forma fatorada é x menos a raiz. Se ficou positivo, é porque a raiz é negativa, porque fez o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Entendido? Aqui, como é menos, não confunda e coloque a raiz sendo menos 3. É comum confundirem e colocarem a raiz aqui como sendo menos 3, mas a raiz é o 3 positivo. Esse menos aqui é da forma fatorada. Olha aí, observa que é x menos x2. Entendido? É só observar isso para não
fazer confusão na hora de identificar quem são as raízes, tá certo? Um exemplo bem interessante que nós podemos ver, deixa eu ver aqui se tem aqui algum exemplo aqui, seria interessante nós observarmos aqui, ó, na questão 16 desse exercício, se você for observar o item E, aqui nós temos essa equação, tá? A gente tem uma equação segundo grau aqui, tá? Se tu for observar, olha, eu tenho x menos 4 vezes x mais 5. Aqui, olha, eu tenho uma função, desculpa, eu tenho uma equação que está na forma fatorada. Portanto, esses números que estão aqui são as raízes, tá? São as raízes. Portanto, o meu x1 é igual a quanto? É aqui que tu tem que tomar cuidado. Não coloca menos 4, porque o menos, lembra que eu falei? O menos é da forma fatorada. Então, a raiz é 4, ok? E o x2 é igual a, olha aí, aqui é mais, só que a raiz vai ser menos, tá? Vai ser menos, porque ficou menos com menos vai dar mais, aí por isso que ficou mais aqui. Portanto, as raízes daqui na letra E, esses dois aqui. Observou que eu nem precisei fazer conta para encontrar aqui, não precisei nem aplicar a fórmula de Bhaskara, que seria a maneira mais certa de fazer, né, encontrar as raízes, porque aqui na questão pede para calcular as raízes, né? Calcule a soma e o produto das raízes. Tá? Para calcular a soma e o produto, eu tenho que saber quem são as raízes. Né? Aqui, como eu já tenho as raízes, basta somar e depois basta multiplicar, então eu tenho a soma e o produto. Tá certo? Nesse caso que está na forma fatorada, fica bem fácil porque vocês identificam facilmente quem são as raízes. Nesses outros exemplos aqui, onde a gente já tem a forma normal, né? a forma geral da função, né? Então, tu já pode pegar os coeficientes e fazer pela soma e produto que nós vimos anteriormente, né? Que a soma x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E o produto x1 vezes x2 é igual a c sobre a, né? Nós vimos anteriormente. Basta pegar esses coeficientes, tu tem a soma e o produto. Tá? Tem a soma e o produto. Nesse caso aqui, a gente não está explícito quem é a, quem é b, quem é c. Mas nós sabemos que está na forma fatorada. A gente pode expressar as raízes dessa forma aqui, já conhecendo a forma fatorada. E basta fazer a soma e o produto normalmente. Tá certo? Basta fazer a soma e o produto normalmente. Aqui nós temos alguns exemplos, a gente vai fazer isso depois. Eu quis só falar aqui a respeito da soma e produto direitinho das raízes para ver na forma fatorada. Mas nós podemos ver depois essas questões aqui, a aplicação, tá, desses conhecimentos. A gente vê no exercício, numa aula só de exercícios. Ok? Então vamos passar adiante. Agora vamos falar das coordenadas do vértice de uma parábola. Tá? Um ponto muito importante de falarmos agora é falar sobre o vértice que a gente vai chamar de V. Tá? O ponto V vai ser o vértice da parábola. Tá? Esse V vai ser o ponto, tá? Vamos dizer assim, que seria o ponto mínimo ou ponto máximo desse gráfico. Tá? Isso vai depender simplesmente se eu tenho concavidade voltada para cima ou tenho concavidade voltada para baixo. Tá? Quem vai determinar a abertura dessa parábola, se vai ser para cima ou para baixo, ou seja, se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. Quem determina isso vai ser o nosso coeficiente A. Tá? Coeficiente A. Se tu olhar a função, observar que o coeficiente A é um número positivo, nós temos concavidade voltada para cima. Se tu observar que esse coeficiente A ele é um número negativo, menor que zero, ele tem concavidade voltada para baixo. Tá? Esse vértice, esse ponto aqui, onde nesse exemplo aqui, que eu tenho concavidade voltada para cima, olha aí, o gráfico vai diminuindo, até ele chegar no menor valor possível. E a partir desse valor aqui, ele começa a subir. Certo? Ele começa a subir. Esse ponto aqui é o menor valor que nós temos aqui do nosso gráfico, que vai ser o nosso vértice. Aqui, para esse outro exemplo, quando o A é negativo, concavidade voltada para baixo, nós observamos que o gráfico vai subindo, até ele chegar numa maior altura possível. Depois ele começa a descer, certo? Ele começa a descer. Esse ponto aqui, que é o vértice, nesse exemplo, ele vai ser o nosso valor máximo. Ele vai ter o ponto máximo, tá ok? Então, quem determina, tá, concavidade, a abertura da concavidade voltada para cima, é porque o A é positivo. Concavidade voltada para baixo é porque o A é negativo, tá certo?
Aqui nós temos também como encontrar as coordenadas desse ponto, que é o vértice, tá? Como encontrar. Novamente aqui eu falo para vocês, aqui a gente tem a demonstração de como chegar nesse resultado, que quando chega aqui no final, essa expressão aqui é chamada de forma canônica da função quadrática, tá? É a forma canônica da função quadrática. Esse passo a passo aqui tu pode observar, se tu tiver curiosidade em ver, aqui são manipulações algébricas que são feitas aqui para a gente chegar nessa expressão aqui que é chamada de forma canônica, tá? Observar alguns detalhes aqui, fazendo algumas observações, nós podemos encontrar uma formulazinha para encontrar a coordenada desse ponto V, tá? Para encontrar as coordenadas desse ponto V, tá? Então, se eu quero encontrar o x do vértice, tá? X do vértice, vou colocar em minúsculo aqui. O x do vértice é dado por essa expressão, menos b sobre 2a. Novamente, aqui eu posso mostrar para vocês aqui, se vocês quiserem observar como chegou na forma canônica, tá? Essa aqui é a forma canônica, ok? Mas essa forma canônica é mais para a gente observar como encontrar o x do vértice e o y do vértice, tá? O y do vértice. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4 vezes o a, tá? Menos delta sobre 4 vezes o a. Ah, eu quero encontrar o vértice da função dada por essa expressão aqui, ó. X² menos 12x mais 30. Ah, como é que eu vou encontrar? Primeiro, se eu quero encontrar o vértice, eu tenho que encontrar o x do vértice e depois encontrar o y do vértice. Aí sim eu tenho um par ordenado que vai me determinar esse ponto, que é o vértice. Então, para encontrar o x do vértice, a gente utiliza essa expressão. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Só tu olhar na expressão, identificar quem é a, b e c. Olha, o a aqui no nosso exemplo é 1, o b no nosso exemplo é menos 12 e o c é igual a 30. Portanto, tu pode utilizar essas duas expressões aqui para encontrar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O nosso b aqui é 12, certo? Então vai ficar menos 12, dá mais 12. Sobre 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então fica 12 sobre 2, que é igual a 6. Portanto, o x do vértice é igual a 6. E o y do vértice? O y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Tá? Só encontrar o delta. Faz as continhas para encontrar o delta. Tá? Só fazer as continhas para encontrar o delta. Pode fazer separado. Lembra, tu tem que lembrar que delta é aquela expressão que nós já vimos. É b² menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? Então, esse delta aqui do nosso exemplo vai ser como? B, quem é nosso B? Nosso B aqui é menos 12. Tá? Menos b². Tá? No caso aqui é b² menos 4 vezes o A, quem é o nosso A? É 1, vezes o C, que é 30. Tá? É 30. Nós temos então que o delta vai ser igual a 12 ao quadrado, vai ficar positivo, né? Negativo, o expoente par vai dar positivo, 12 ao quadrado vai dar 144, menos, tá? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 30, 120. Portanto, o nosso delta é igual a 24. Beleza? Delta é igual a 24. Aí quando tu pega, tu pode vir e substituir aqui, ó, para encontrar o valor de y. O valor de y é menos delta. Nosso delta é 24, então vai ficar menos 24, tá? Menos 24 dividido por 4 vezes o a. Só que o a é 1, vai ficar por 4. Então 24 dividido por 4 vai dar 6, só que é menos 6. Portanto, o x do vértice nós encontramos 6 e o y do vértice menos 6. Portanto, o vértice é esse par ordenado, 6 e menos 6, tá? Que representa, nesse nosso exemplo, um ponto de mínimo da função. Por que ponto de mínimo? Porque tu pode observar que o nosso a aqui, ele é um número maior que zero, ele é positivo. Portanto, concavidade voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, é porque o nosso vértice está lá embaixo. Então, ele é o menor ponto, né? Ele é o ponto de mínimo dessa função, tá ok? Ele é o ponto de mínimo da função. Tudo bem? Conjunto imagem. Tá? O conjunto imagem, né, que chamamos de IM, da função definida por y igual a ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, já vimos por quê,
é o conjunto dos valores que y pode assumir, tá? É os valores que y pode assumir. Esse é o conjunto de imagens, já falamos disso em aulas passadas. Nós podemos ter duas possibilidades para encontrar a imagem de uma função quadrática. Os dois casos possíveis tem que observar quando o a é positivo ou quando o a é negativo. Nós já vimos que se o a for positivo, com cavidade voltada para cima, e o vértice vai ser o nosso ponto de mínimo. Se o a é negativo, com cavidade voltada para baixo, e o nosso vértice vai ser um ponto de máximo, tá certo? Então observa aqui nesse exemplo, quando o a é positivo, com cavidade voltada para cima, o vértice é ponto de mínimo. Tu observa que os valores de y que essa função assume são todos os valores que são maiores que o y do vértice, certo? São todos os valores que são maiores que o y do vértice. Portanto, o nosso conjunto imagem vão ser todos os y que pertencem aos reais que são maiores que o y do vértice. Então, são todos os y que pertencem aos reais, tá ok? Esses y são maiores ou iguais que o y do vértice. Aí o y do vértice vocês já sabem calcular, que é dado por essa expressãozinha aqui, menos delta sobre 4a. Tá? E para esse outro caso aqui, nós já vimos que se o a for negativo, com cavidade voltada para baixo, e o vértice vai ser um ponto de máximo. Portanto, os valores de y que essa função vai assumir são esses valores aqui que estão abaixo do y do vértice. Estão abaixo do y do vértice. Portanto, o conjunto imagem vai ser todos os y que são números reais, tá ok? Esses y são menores ou iguais ao y do vértice. E, novamente, o y do vértice é dado por essa expressão. Tá certo? Aqui nós temos alguns exemplos. Vamos ver apenas esse exemplo 10 aqui. Tá? Vamos determinar o conjunto imagem da função quadrática dada por essa expressão aqui. Tá? Por essa expressão. Beleza? Primeiramente, nós temos que ver o quê? O vértice dessa parábola. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Eu preciso encontrar o x do vértice e o y do vértice, por aquelas expressões que nós já vimos. Fazendo as contas, nós temos que o x do vértice é 5 sobre 6 e o y do vértice é igual a 1 sobre 12. Tá? 1 sobre 12. Podemos notar aqui que o coeficiente a é um número negativo, que é o número menos 3. Portanto, essa função tem concavidade voltada para baixo, tá? Concavidade voltada para baixo, e essa função vai admitir um ponto de máximo, né? Porque já que a concavidade está voltada para baixo, é uma concavidade dessa forma aqui, ó, tu pode observar, então vai ter um ponto de máximo. Portanto, o valor máximo que essa função assume é o valor desse y do vértice, que é igual a 1 sobre 12. Portanto, o nosso conjunto imagem vai ser todos os números y, que são números reais, que são menores que esse y do vértice, que é 1 sobre 12. Tudo bem? Alguns exercícios para a gente fazer depois. Ok? Vamos ver agora o esboço da parábola. Tá? Como fazer o esboço de uma parábola. A gente vai utilizar todas essas informações que a gente acabou de ver aí. Ó, se eu tenho uma função quadrática, nós já sabemos que vai ser uma parábola, tá certo? Já sabemos que é uma parábola. Então, para desenhar essa parábola, nós precisamos ter pelo menos 3 pontos. Um ponto importante para nós determinarmos essa parábola seria o vértice, para saber o comportamento dela, que a gente sabe, dependendo do nosso A, ele vai ser com cavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Então, em certo momento, o gráfico vai chegar num valor máximo ou num valor mínimo, dependendo desse nosso A. Tá? Então, nós precisamos saber que ponto é esse. Então, toda vez que vocês forem esboçar o gráfico de uma função quadrática, que é uma parábola, tem que encontrar o vértice dessa parábola. E o vértice é dado por essa expressão que nós já acabamos de ver. Tá? O vértice é dado por essas expressões aqui para a gente encontrar os valores do x do vértice e do y do vértice. Tá ok? Então, para chegar nisso aqui, nós precisamos também saber o sinal do coeficiente A, que é para poder saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Tá? Bom, outra coisa importante é saber o número de raízes da função. Né? Nós já vimos também como é o número de raízes da função. Quem determina o número de raízes é o nosso discriminante. Tá? Delta maior que zero, ou seja, delta positivo, nós vamos ter duas raízes distintas. Ou seja,
o gráfico vai cortar o eixo do x em dois pontos. Se nós temos delta igual a zero, nós vamos ter apenas uma raiz. Ou, melhor dizendo, nós vamos ter duas raízes iguais, ou seja, vai ser o mesmo ponto. Tá? Ou podemos ter também que o delta é negativo. Se o delta for negativo, é porque esse gráfico ele não vai cortar o eixo do x, tá certo? Não vai cortar o eixo do x. Quando nós temos esses dois valores aqui, essas duas situações, fica fácil da gente esboçar o gráfico. Basta encontrar as raízes, a gente vai encontrar e consegue traçar o gráfico. Nesse caso aqui já fica um pouco mais difícil, porque o gráfico não vai cortar o eixo do x. Então a gente vai ter que atribuir alguns valores para poder esboçar o gráfico. Vamos ver daqui a pouco no exemplo, tá certo? E podemos saber também que se é uma parábola, em algum momento, deixa eu colocar aqui para vocês darem uma observada, em algum momento o gráfico de uma função quadrática, o gráfico de uma função quadrática, que é uma parábola, nós já vimos que é uma parábola, em algum momento ela vai, vamos considerar com o A positivo aqui, em algum momento ela vai fazer isso aqui, ó. Em algum momento esse gráfico vai cortar o eixo do y em um determinado ponto. Tá? Em um determinado ponto. Esse ponto aqui, nós vimos lá na função afim, que esse ponto aqui, né, era o nosso termo independente lá, né? Esse valor aqui seria o nosso termo independente, que seria o b na nossa função afim. Na função quadrática, nós vamos observar que vai ser o nosso c, porque é o termo independente na função quadrática, é o c. Esse último ponto aqui, nessa última observação. Porque quando corta o eixo y, é porque o x é igual a zero. É porque o x é igual a zero. Então, quando a gente toma x igual a zero, some o x², some o bx, fica apenas o c. Portanto, esse ponto aqui, 0c, é exatamente o ponto em que a parábola vai cortar o eixo OY. Tá? Vai cortar nesse ponto aqui de ordenada C. Tá? De ordenada C. Tá, ok? Então, vamos ver um exemplo aí para a gente ver como é que a gente vai esboçar o gráfico de uma função. Certo? Vamos fazer o esboço do gráfico da função quadrática dada por y igual a 2x² menos 5x mais 2. Beleza? Vamos observar as características dessa função. A primeira característica que a gente tem que observar é verificar a concavidade dessa parábola. Quem determina a abertura, né, da parábola, né, a concavidade, é quem? O nosso coeficiente A. Nós podemos notar que o nosso coeficiente A, nesse nosso exemplo, o A é igual a 2. Pode observar que 2 é positivo. Né? Se o 2 é positivo, concavidade voltada para cima. Então nós já sabemos que a concavidade, né, a abertura da parábola está para cima. Se está para cima, o vértice vai ser um ponto de mínimo. Tá certo? E as raízes? As raízes aqui está de forma direta, beleza? Eu tenho 2x² menos 5x mais 2 igual a zero. Eu tenho que encontrar quem são esses valores de x. Eu tenho que resolver essa equação. Utiliza a Bhaskara lá, da melhor maneira que tu quiseres encontrar, que tu pode fazer, né, para encontrar as raízes, tu faz lá. Aqui já está de forma direta, que a gente pode pular essa parte, porque isso daqui é uma outra continha que tem que fazer por fora para encontrar essas raízes. Tá? Feito as contas, encontrou que as raízes são 1 sobre 2 ou x igual a 2. Então, o gráfico dessa função vai cortar o eixo x em dois pontos. Vai cortar lá no no 1 sobre 2 e no x igual a 2. Só tu observar aqui, ó, que já tem o esboço. Vai cortar aqui no 1 sobre 2 e no 2. Beleza? Então, esses dois pontos a gente encontrou simplesmente encontrando as raízes. Tá? Que eu pintei aqui de vermelho. Tá? Foi aqui no meio e no 2. Outro ponto que eu tenho que encontrar são os vértices. Eu preciso saber quais são as coordenadas do vértice. Para fazer as coordenadas do vértice são aquelas expressões que a gente já viu. X do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Fazendo as continhas aqui, tu vai observar que o x do vértice vai dar 5 sobre 4 e o y do vértice vai dar menos 9 sobre 8. Aí eu localizo esse ponto, tá? Eu localizo esse ponto no plano cartesiano, aqui ó, 5 sobre 4 e menos 9 sobre 8. Esse ponto aqui é o vértice, beleza? Esse ponto aqui é o vértice. Então tu já sabe que a parábola tem esse comportamento porque concavidade voltada para cima, tá? Só que em algum momento
esse gráfico vai cortar o eixo Y em um determinado ponto. Nós já sabemos que esse ponto vai ser no valor de X aqui, ó. Desculpa, no valor de C. No valor de C. Então vai ser 0, 2. 0, 2. Então aqui é 2. Tá? Posso até colocar aqui 2, porque aqui só está o ponto. Tá? Mas aqui, a ordenada aqui é 2. Tá certo? Então, se tu já tem esses valores aqui, agora só unir esses pontos. Tá? Só unir esses pontos, então, e tu tem o esboço do gráfico dessa função quadrática. Beleza? Uma coisa que faltou falar é falar sobre o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Numa parábola, nós temos o vértice, a reta que passa nesse ponto aqui, que é o vértice, paralelo ao eixo Y, é chamado de eixo de simetria. Tá? Uma parábola, tá? Ela é simétrica, tá? Em relação a esse eixo. Esse é o eixo de simetria da parábola. Então, o comportamento que essa parábola tem aqui nessa região aqui, ó, à direita do eixo de simetria, é como se eu estivesse espelhando esse gráfico para cá. Tá? Espelhando esse gráfico para cá. Então, tu pode observar até esse detalhe aqui. Ó. Esse valor de x aqui é o 5 sobre 4. Tá? Essa distância daqui até a raiz tem que ser igual a essa distância até a outra raiz, que é esse aqui. Se quiser fazer as contas, é só tu fazer aqui. Ó. Essa distância desse ponto para esse aqui é só tu pegar 5 sobre 4 menos 1 sobre 2. Tá? E essa distância aqui é pegar 2 menos... Um momentinho aqui. É o 2 menos o 5 sobre 4. Aí faz as contas aí, ó. Tem que dar a mesma distância, já que é eixo de simetria. Tá? Denominador comum aqui vai ser o 4, vai ficar 4, aqui 5, menos 4 dividido para 2 dá 2, vezes 1 vai dar 2. Portanto, aqui essa distância vai ficar como 5 menos 2 vai dar 3. Então dá 3 sobre 4. Aqui embaixo tem que dar a mesma coisa, tem que dar o mesmo valor, porque tem que ser a mesma distância, já que aqui é eixo de simetria. Fazendo as continhas aqui, tá? Dessas frações, denominador comum é 4, 4 dividido para 4. Desculpa, para 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 4 por 4 dá 1, vezes 5, 5. Tá? 8 menos 5 dá 3. 3 sobre 4. Olha aí. A distância é a mesma. Tá? A distância é a mesma. Então, já que é eixo de simetria, eu posso te falar sobre ele aqui também. Ó. Tu tem um determinado ponto bem aqui, tá? Onde esse ponto vai ter uma abscissa. Eu não sei quem é esse x aqui, é um x qualquer aqui, tá? Um x. Tá? Esse ponto aqui vai ter o reflexo dele lá no outro lado, de acordo com o nosso eixo de simetria. Tá? Ele vai ter um ponto aqui, ó, que vai ser o ponto simétrico a esse aqui, tá? Espelhado em relação a esse eixo de simetria que nós temos aqui. Esse valor de x aqui, vai ser a abscissa, vai ter que ter essa mesma distância daqui para cá, vai ser daqui para cá, que a gente acabou de fazer com esses exemplos aqui que a gente já tem. Tá? Então isso acontece em qualquer ponto. À direita do eixo de simetria, ele vai ter esse ponto espelhado à esquerda do eixo de simetria. Beleza? Então, basta exercitar, cara. Basta exercitar para desenhar de forma adequada o gráfico de uma função. Tá? Então, só recapitulando, o que é que tu tem que observar para poder desenhar, para fazer o esboço de uma função quadrática? Tem que observar a concavidade dela. Quem vai determinar a concavidade? É o nosso coeficiente A. O A é positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. Então, tu já sabe como é o comportamento da parábola. Tá? Outro ponto. Tem que encontrar o vértice dessa parábola. O vértice dessa parábola é simples. Basta tu utilizar a expressão que nós já temos. Beleza? Basta encontrar a expressão aqui que nós já sabemos. Basta utilizar ela e tu encontra o vértice. Tá? Outra coisa importante é encontrar as raízes. Tá? Encontrar as raízes. Como nós podemos observar nesse exemplo 12, nós só temos uma raiz, ou seja, uma raiz dupla, né? A raiz é igual a 1, então ele vai tangenciar bem aqui nesse ponto. Vai tangenciar nesse ponto. Portanto, aqui tu já sabe que o gráfico vai cortar o eixo Y no valor de C, bem aqui, ó. Por isso que aqui é 1, tá? 0, 1. Esse ponto aqui, tu pode observar que tu não tem a raiz, porque a raiz é só 1. Então, para tu ter mais um ponto, para poder traçar
a parábola, basta tu observar que aqui é eixo de simetria. Então, esse ponto aqui deve ter um ponto espelhado nele bem aqui. Tá? Tem um ponto espelhado nele aqui. Se aqui é 1, tá? Se aqui é 1, porque a gente tem esse ponto aqui que é 1, 0. Então, a distância daqui até aqui é 1. Portanto, a distância daqui até esse outro aqui, que vai ser o espelhamento desse ponto aqui, tem que ser 2. Por isso que aqui esse ponto é o 2, 1. Tá? É o 2, 1. Beleza? Então, pronto. Só unir, tu já sabe o comportamento do gráfico, certo? Tu uniu esse ponto, tu tem o esboço do gráfico dessa função. Tá? Uma coisa importante também é verificar o crescimento e o decrescimento de uma função quadrática, porque uma função quadrática ela cresce e decresce em determinados valores de x. Nesse nosso exemplo aqui, para valores menores que esse cara aqui, que isso daí é tudo que a gente viu também na função afim lá, para fazer se ela é crescente ou decrescente, o que a gente viu lá. Só que nesse caso aqui, a função quadrática, ela cresce em um determinado intervalo e ela decresce em outro intervalo. Nós podemos observar que para valores de x menor que 1, valores de x menor que 1, essa função é decrescente, ela é decrescente. Para valores de x maiores que 1, ela já é crescente. Se a gente tem um ponto, a gente tem um ponto aqui, esse ponto vai decrescendo até chegar num valor mínimo possível, que aqui é o vértice da parábola. Aí depois desse valor aqui, ele vai subindo infinitamente, agora subindo. Tá? Então nesse intervalo ela decresce e nesse outro intervalo aqui ela cresce. Tá? Aqui a gente fala sobre crescimento e decrescimento. Observe que f ela é crescente para x maiores que 1 e ela é decrescente para x menores que 1. Tá ok? X menor que 1. Temos alguns exemplos aqui. Tá? Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui. Nesse exemplo 13, tu pode observar, na hora que for fazer o cálculo dos zeros, ou seja, das raízes, tu vai observar que o delta vai dar um número negativo. Portanto, não tem raiz real, ou seja, o gráfico não vai cortar o eixo do x. Por isso, quando a gente for esboçar aqui, que a gente tem um esboço já do gráfico. Observe que o gráfico está aqui para baixo, abaixo do eixo x, o eixo x aqui em cima. Não tem como esse gráfico cruzar o eixo x, porque o vértice é aqui, o vértice é aqui nesse ponto. Então ela vai crescendo no máximo até aqui, depois ela começa a decrescer. Ou seja, não tem como ela chegar lá no eixo x. Tá? É por isso que a função não tem raiz, porque o delta deu negativo. Tá? Nosso delta aqui deu negativo. Numa próxima aula, para não ficar muito longo, nós vamos falar sobre sinal, tá, da função, e fazer o estudo do sinal e falarmos de inequação, que a gente pode falar isso só de uma vez só. Tá? Aí a gente faz isso daí e faz exercício para finalizar o conteúdo de função quadrática. Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui, porque senão vai ficar muito longa, depois a gente finaliza com mais uma aula para fazer o estudo do sinal e tudo, e fazer as inequações, beleza? Então, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui, tá? E até uma próxima.